Ponta de Lança FC, futebol e arte. Fala pessoal, tudo bem? Aqui vai mais uma edição do Ponta de Lança FC. Hoje trazendo dois camaradas velhos e velhos camaradas. Antes de começar, eu vou pedir para você dar o seu like, o famoso dedão, se inscrever no Ponta de Lança e acionar o sininho para receber os vídeos e as notificações. Pois então, eu estou falando de Paulo de Oliveira Freire, violeiro, meu compadre, e Rodolfo Cerqueira Streuter, outro compadre. Eu vou começar pelo cara que está mais bonito, com essa camisa estonteantemente. O que é isso aí? É um laranja, ocre? Tudo bem, Paulinho? Oi, Elinho. Vexame. Vexame em homenagem ao tio de vocês, meu pai, Roberto Freire, com sua obra Ame e Dê Vexame, porque estamos aqui para dar um vexame em grupo. Coletivo. Manda, Rodinha. Estamos aí, né? Estamos aí para conversar o que a gente sempre conversa, agora à distância. Mas a besteira vai rolar, né? A distância e em público, completamente entregues ao vexame. Cada vez pior. Olha aqui, ó. Bom, então tá bom, já que vocês tocaram no assunto, eu tô com 69, o Rodolfo tá com 68, Sete. 67 Sete. e Paulo Freire, que é mais velho que todos nós, tá com 68. 68. Então o mais velho sou eu. Aliás, não sou eu. O mais velho é o Paulo de Oliveira, ou o Paulo Prioli, Isso. que não está presente. Que está A com gente pode 69 também. fazer isso. A gente pode fazer esse podcast em homenagem a ele também. Que era um palmeirense que do nada virou corintiano e hoje está pensando em voltar a ser torcedor do Palmeiras. É triste isso, né? Eu acho tão lamentável isso. Inclusive, essas pessoas que têm mais de um time, que torcem para mais de um time, eu não consigo conceber muito isso. Eu também acho. É uma falta de caráter, né? Uma falta de personalidade. E, assim, outra coisa também que eu acho terrível é uma pessoa assim que a família dele torce para um time, o pai torce para um time, ferrenho torcedor de um time, aí o filho migra para outros lugares, que ninguém sabe aonde, um dos filhos, né? Dois dos filhos, porque o outro continua seguindo. Então, você tem que manter uma tradição clubística, isso é que eu acho, e não migrar para um outro time que nem o Paulo Prioli fez, ou que nem pessoas que têm dois times ao mesmo tempo. Paulo Freire, por que que você é São Paulino? O bigode Roberto Freire não era São Paulino, era? O bigode não dava Você a é mínima louco? para o futebol. Estamos na quarta geração de São Paulinos da família. Meu avô, vovô, pai de meu pai, o velho Freire, Joaquim Freire, São Paulino, São Paulino. Aí meu pai, São Paulino, o meu tio Renato, colega do pai do Rodolfo, do Carlos, ele ligava em casa, a senha era a seguinte: quem atendesse, ele falava assim: chama o Paranhos. Paranhos, zagueiro de São Paulo. Que no caso era eu ia lá, atendia já sabendo, vamos, vamos. Aí assistia os jogos com o tio Renato. Aí eu, São Paulino, né, a geração toda, eu e meus irmãos, todos São Paulinos, e, e a outra geração também, filhos e sobrinhos, tudo São Paulino. Entendi. A Gessi, sua mãe, torcia para alguém? A minha mãe é fluminense, né? Assim, Ah, é. ela é do estado do Rio, ela é de Campos, do estado do Rio, e ela torcia para o Fluminense. Entendi. Outro tricolor das Laranjeiras. Ô, Rodolfo, e você é santista por quê? Já que o Carlão, teu pai, era São Paulino. É por causa do Pelé? Minha família é São Paulina. Meu avô, Otto, pai do Carlos, comprou duas cativas na construção do Morumbi. Eu tenho duas, a família tem duas cativas, né? Meu avô, e as cativas eram do meu pai e do João, meu tio, aí ficaram para a família. Hum. E o meu pai e meu tio são São Paulinos, meus filhos todos são São Paulinos, o Noah é São Paulino, o Lucas é São Paulino, o Kim é São Paulino, a Lira não é ligada em futebol. E ela mora na Inglaterra, ela não tem muita predileção. Mas eu sou santista, primeiro porque a primeira acho que eu sou santista por causa disso. A primeira imagem que eu tenho da minha infância
Eu estava no colo do Carlos e estava passando um videotape ou um jogo, eu não lembro. Televisão em branco e preto, naturalmente, e o time do Santos entrou. Acho que era um videotape, era um VT na época. E era um jogo noturno que eu estava vendo o VT num outro dia. Eu devia ter uns 4, 5 anos, não mais do que isso, 6 no máximo. Mas eu era pequeno. E na hora que eu vi o Santos entrar, e o Santos entrou com. Era um jogo noturno, e o Santos entrou com aquele uniforme lindo de camisa todo branco, de camisa de manga comprida. Eu olhei e falei: quem são esses caras? Que isso aqui, seu negócio era tão diferente. E aí meu pai falou: ah, esse é o time do Pelé. Aí, pronto, virou isso, né? E é engraçado, porque outro dia eu vi uma entrevista até aí num podcast do Rivelino, e o Rivelino disse uma coisa que eu fiquei muito impressionado, que ele, quando jogava contra o Santos, ele pedia para entrar antes com o Corinthians, e ninguém entendia direito por quê, e ele dizia, não, porque eu quero ver o Santos entrar. É. Aí ele ficava ali batendo bola, não sei o quê, entrava o Santos. Aí ele virava pro cara do lado, sei lá, pro Ditão, pro Luiz Carlos, pra alguém Uhum. que jogasse na época, e falava, perdemos de novo. Eu virei santista. Vi o Pelé muitas vezes. Aliás, cara, o Rivelino, toda vez que ele fala do Pelé, seja para quem for, ele se emociona. É, É incrível isso. E ele era um fã que jogava com o cara, né? Jogou muitas vezes claro. contra, mas na seleção jogava junto com o Pelé. E toda vez ele se emociona. Aliás, ô Paulinho, você passou. Bom, vocês dois se conheceram na infância ainda. Eu cheguei depois, na adolescência. A gente virou amigo por causa da equipe, do colégio. E aí o futebol passou a fazer parte das nossas vidas, né? Quer dizer, a bola juntou muito a gente. Acho que a primeira coisa que nos juntou foi o futebol, foi a bola. E você, Paulo, ao contrário de mim e do Rodolfo, não tinha muitas alegrias no campo futebolístico, vamos dizer assim, na infância, porque o São Paulo não ganhou nada. Ele estava construindo o Morumbi e não ganhou nenhum título nos anos 60. Foi um período de sofrimento para você, Paulinho? Bom, passei de 57 até 70 sem ver meu time ganhar nenhum título, né? Mas, por outro lado, né? Não ganhava título, mas eu tive a oportunidade de assistir várias vezes que eu morava entre o Parque Antártica, o saudoso Parque Antártica, que está num estádio lindo, né? Uhum. E o talvez saudoso Pacaembu, não sei o que a gente pode achar do Pacaembu. Estava É. bem no meio do caminho entre os dois. Então, eu assisti muitos jogos e eu tive assim o privilégio de acompanhar a carreira do Roberto Dias, que eu diria assim que depois do Pelé, né? Eu acho o maior jogador que eu vi jogar e talvez o maior jogador do universo depois do Pelé. Por que o Rodolfo Então, está rindo? o É Rodolfo está porque eu. rindo porque é de uma ignorância assim Não, futebolística não, não terrível. é, Ele, deixa eu te falar. ele Deixa não eu dá, falar. não, peraí, sabe que ele está rindo? Co- Porque o Pelé, o próprio Pelé, ele dizia que o maior marcador dele era o Roberto Dias. E além Verdade. de tudo, o Dias ele não batia que nem alguns zagueiros, né? Era tudo na categoria. Que nem o Então o Dias era Paranhos. um Paranhos batia bem, né? Assim, a gente tem uma tradição de bater bem assim, né? O Jurandir, o Paranhos. Mas essa coisa de ficar vendo o Dias, e eu me espelhava muito no Dias, inclusive, eu trouxe muito do Roberto Dias quando eu fui jogar com vocês. Puta merda, começou. É Ai, ai. verdade. Dava para sentir, bicho, dava para Quem era, sentir. quem era o capitão do time de Joelhinho vocês? de vidro. Não, o capitão era o Paulo Freire. O capitão era o Paulo Freire, inclusive quando a gente disputava torneios e a gente ia para as disputa em pênaltis, por exemplo, que tinha o jogo empatado, quem cobrava o primeiro pênalti era o capitão. E o capitão, o técnico, Odilon, professor da equipe, ele falava assim: a gente reunia, né, aquele círculo, aquela puta tensão, ele falava assim: Rezava o Pai bate o. Nosso. Não tinha, ficava aquele negócio, todo mundo olhando para a cara do outro. Aí o Odilon falava: bate o Freire, que é o capitão. Aí o Freire ia bater o pênalti, a gente ficava esperando o Freire bater o pênalti. E aí era aquela tensão, porque a gente precisava fazer o pênalti. E normalmente,
normalmente os pênaltis que Paulinho cobrava como capitão, ou mesmo sem ser capitão, eram vergonhosos. Eu nunca vi ele fazer um gol de pênalti. É só isso. Eu pensei que ele fosse mentir, Paulinho, mas ele foi Mentia em que verdadeiro. sentido? Desculpa, ele Que foi eu fazia verdadeiro. os pênaltis? Não, você não batia pênalti, você batia mal. Quando batia, batia mal, muito mal. Às vezes, mas assim, você era o Roberto Dias na nossa zaga, né? Era É. porque o companheiro de zaga dele era um jogador que jogava mais truncado. A técnica toda da zaga do Pituba Futebol Clube estava nos pés do Paulinho na zaga, entendeu? Ele que distribuía, que saía jogando. Essa que é a verdade. Tá O certo, companheiro Paulinho? dele era o Murilo, né? Um cara leve. Dizem assim que além de truncado, ele era, jogava, atuava sob efeito de estupefacientes. Então, eu tinha que assim me desdobrar em campo, porque o meio-campo do time que a gente jogava era um meio-campo assim muito leve. Tinha o Jabu que segurava a onda, mas os outros dois integrantes do meio-campo eram artistas, né? Acham que, né? Sabe aquele jogador assim pipoqueiro que fica só jogando para a torcida e não resolve? Os dois, né? Então, você sabe? Não, eu vi algumas vezes, mas enfim, não lembro Então, direito. então eu segurava a onda ali atrás, o Jabu dava sustância e aí dali para frente era um Deus nos acuda. Então, era Jabu, Rodolfo, esse aí, e eu, no meio de campo. Então, só para quem não sabe, né? E o ataque era o ataque das quatro letras. É Manda, verdade. Tuco, Neno e Lulu. Um Tuco, dos, Neno pio- e Lulu. um dos piores ataques que eu já tive chances de ver em toda a minha vida. Era desesperador. Mas olha só, um dia desse eu estava conversando com o Nando Reis, e lembrando, a gente lembrando que eles ficavam putos, né? Porque jogavam contra a gente, às vezes. Eles tinham, como é que chamava o time? Papagaios, né? Papagaio, Papagaios, Papagaios. é. papagaio. E eles perdiam, e eles Sempre. perdiam sempre, e às vezes perdiam também na pancada, né? Porque tinha uns caras que batiam no nosso time, né? Alguns. Então eles não gostavam muito. E o Nando confessou para a filha dele, para a Sofia, que na época da equipe, como eles são mais jovens, eles eram na época também mais jovens, eles ficavam muito assim porque eles achavam que a gente era muito descolado. Então, Paulo Freire era descolado, né, Rodolfo? Descolado? Como É, assim? Descolado em Como que assim? descolado, sentido? descolado, descolado. Pô, o cara, sabe, mais à frente do tempo. O cara, porra, fazia um puta Não, sucesso. Mais à frente do tempo, o cara vai tocar viola à frente do tempo. Eu acho. Você não acha? Pô, você fez uma puta opção profissionalmente? Então, mas é uma coisa da tradição, né? Assim, eu busco as coisas tudo lá na tradição. Eu acho que o pessoal dos Titãs, eles já estavam, eles tinham uma visão mais contemporânea das coisas, né? mercadológica, inclusive, né? É Inclusive. verdade isso, né? Sim, Porque que eram os Titãs do Iê, né? exatamente. E, Foi o e primeiro logo nome, eles né? saíram. É o primeiro nome, É o é. primeiro nome. E tinha alguns deles que eles não eram contemporâneos de vocês, porque vocês são um pouquinho mais velhos do que eu, Isso. mas quem estudava na minha classe? Ah, o Brito, o Sérgio Brito estudava, jogava de lateral esquerdo, inclusive, no time do equipe. Britano. É, os outros que nunca jogaram bola na vida, o Arnaldo nunca jogou bola Não, na o vida. Fromer jogava. O O Fromer Fromer jogava eu não bem. lembro. É, O Marcelo Fromer eu não Fromer. lembro. Jogava bem. Quem Não mais? lembro. O Branco não jogava nada. Era só isso mesmo. Acho O que o Arnaldo não Nando jogava jogava, nada. talvez. Acho Ah, que o o Nando Nando talvez jogava. jogou. E o Nando Eu acho era que mais habilidoso. Só que ele era muito magrinho. Magrinho, É. E depois aí o time deles melhorou porque entraram o Nuno Ramos. não, não jogava legal. Não era bom Não, jogava jogador. muito bem. E também o Muito Rodrigo bem. Andrade, lembra dele? É o pessoal da Casa Lembro, 7, dos pintores. lembro, Eles se lembro. juntaram e tal, e aí o time deles ficou bem melhor. Agora, a gente falando sobre música, por que que você optou pela viola, Paulinho? Naquela época? Já que, por exemplo, nessa nossa época, essa coisa da que a gente era mais velho, o Rodolfo, por exemplo,
fez a opção pela música instrumental, para o Brasil. Você fez, acho que talvez pelo que você chamou de tradição agora, é isso? Por que que você foi buscar a viola? Você fez aquela viagem por Urucuia e tal. É, É bom, formação? É formação, foi não? depois de ler O Grande Sertão, Veredas, eu acho que assim o que me levou assim mais até essa aventura foi que a gente estudava na equipe, né? A equipe tinha com aquela efervescência toda, né? A gente já tocava naquela época. E a gente teve a oportunidade, graças ao Serginho Groisman, de ter uma formação musical extraordinária. A gente via os shows na equipe, né, de Cartola, né, os Cavaquinho, Clementina de Jesus, o Gil, Macalé, Macalé, né, o Serginho, Novos Baianos, proporcionou para a gente poder acompanhar esse pessoal lá e nos anos 70, né? era um Foi puta muito leque, incrível né? isso. E aí eu saí da equipe e caí na faculdade. Aí na faculdade foi uma tristeza absoluta, né? Entrei na FAP, em jornalismo, aqui eu achei aquilo muito chato e enquanto eu abandonava, eu ia lendo muitos livros levados assim, muitas indicações do meu pai e da turma dos jornalistas da realidade, o Sérgio de Souza, Narciso Calil e tudo. E entre esses livros caiu o Grande Sertão Veredas. E aí, quando eu li o Grande Sertão, junto com o João de Brussol, o Anthony Cleaver e o próprio Rodolfo Cerqueira-Streuter, a gente resolveu ir lá para onde se passa a trama do Grande Sertão, lá por Urucuia. E aí eu sabia que o interiorzão tinha viola, eu tocava violão e guitarra antes, levei a viola meio assim na aventura, que a gente não tinha indicação de ninguém, de lugar, não tinha indicação de nada. E aí eu fui vendo que a viola ali era o principal porta-voz do homem do campo brasileiro, né? Pô, só para quem não sabe, situa Urucuia. Tá no estado de Urucuia é noroeste de Minas, perto de Goiás e sul da Bahia. O rio Urucuia é um rio que nasce em Goiás e desemboca no Rio São Francisco, perto de Januária, Uhum. cidade de São Francisco. E aí fiquei morando lá, principalmente com o seu Manuel, ali eu fui pegando as vertentes, as afluentes da viola e seguia, e foi assim, acho que é a coisa mais fundamental artisticamente da minha vida para me encaminhar para essa trajetória. Artisticamente barra pessoalmente também, porque É, interferiu completamente no que você é hoje, né? é isso mesmo. O Rodolfo, ao mesmo tempo em que o Paulinho fazia essa incursão, Peraí. você manda. Peraí. Mini intervalo, preciso dar um negócio pouquinho aqui. Aí você Tá faz a bom. pergunta. E edita. Ih, Você acha que eu Edita vou aí, Aline. editar? Você acha que eu vou editar? edita. Você acha que eu vou editar? A Lili tá vendo tudo. Fala, meu filho. Enquanto. Aí, fica direitinho na cadeira, fofo. Enquanto o Paulinho fazia a incursão dele, pela coisa, vamos dizer assim, de raiz brasileira, você optava pela música instrumental. Você queria desde sempre ou você teve um momento que você percebeu que a sua era essa, da música instrumental? Como é que foi essa passagem sua? Porque foi na A gente tinha, adolescência, né? a gente tinha um grupo junto, eu e o Paulinho, chamava Sexteto Guaraná, isso antes da viagem. Então tocava eu, já tocava baixo elétrico, o Paulinho tocava guitarra, o João de Brussol tocava bateria, o Adriano Busco tocava percussão, o Chico tocava saxofone, Chico Chico Guedes, que é Guedes. arquiteto, e tá faltando alguém. Ah, Anthony teve Cleaver. isso, o Anthony Anthony. tocava saxofone e o Nando Leal às vezes tocava piano também. Então a gente teve esse grupo de música instrumental, quer dizer, era um grupo de meninos de 16 anos. Através do Bigode, do Roberto Freire, pai do Paulo, ele fez contato com o Duprá, com o Rogério, Uhum. que era dono do Vice-Versa, do então Estúdio Vice-Versa, que era um excelente estúdio aqui em Pinheiros, que hoje em dia não existe mais. E o Rogério abriu o estúdio para a gente gravar. E a gente foi gravar lá um dia, ensaiamos e tal, tinha uns, sei lá, quatro, cinco, seis músicas, não lembro mais. E a gente fez uma sessão de estúdio lá. Isso antes de qualquer coisa, isso foi antes de se ir para Minas e de
e de se fazer essa opção. Aí eu ouvi, fiquei muito fascinado pelo fato de entrar num estúdio, de tocar num estúdio, de tocar, de ouvir o que você estava tocando e tal. Quando veio essa viagem, ah, que o Paulinho está se referindo, eu fui na viagem. A gente foi viajar, estava eu, o João, o Paulo, o Adriano estava, Paulinho? O Anthony. O Anthony, estávamos nós quatro, é isso. E a gente subiu, acho que o Paulinho já tinha ido, eu fui depois, se não me engano, e encontrei com o Paulinho no Recife, com os meninos no Recife, e o Bigode, o Roberto Freire, tinha conseguido que a gente falasse com o Antônio Madureira. E o Paulinho também estava muito interessado. Eu não sei se a ordem cronológica está certa, mas eu acho que está. Aí a gente teve uma conversa com o Madureira, lembra disso, Paulinho? No Suassuna e Madureira. Suassuna e Madureira. E Nossa. foi uma conversa que me impressionou muito pela, pela cultura do Suassuna e pela cultura do Madureira, que era o líder do Quinteto Armorial, com quem depois eu convivi muito. Ele veio morar em São Paulo, morou na minha casa, a gente fez um O disco romançário, né, com ele? Romançário, que é um disco que eu acho lindo, É. exatamente. Aí a gente continuou a viagem, e aí quando a gente chegou em Januária, que o Paulo queria já se enfronhar em Minas, eu falei, pô, eu preciso estudar meu instrumento não está aqui, eu já tocava contrabaixo, queria estudar baixo acústico, e queria entrar nesse mundo que eu tinha visto com, com o Paulinho e com os outros, que era o músico era quer dizer, o mundo da música tocada daquela maneira. E aí eu desci em Januária, o Paulo seguiu viagem, foi para São Francisco, por Urucuia, e eu vim para São Paulo. Peguei um ônibus de Januária para Belo Horizonte, de Belo Horizonte para cá, e daí eu comecei a entrar no mundo de estudar um baixo acústico, eu tinha 16, 17 anos, e entrar no mundo da música. A questão da música instrumental foi uma contingência, apareceu na minha vida. Não, eu não fiz essa opção porque por um caráter ideológico, é porque isso apareceu. Eu comecei tocando, eu tinha algum talento tocando, fui ter aula com o Zeca. Zeca ah, Assunção. é uma história grande, mas eu acabei lá com o Zeca. O Zeca começou a me ensinar, a gente estudou, ele gostou do que ele viu, ele me incentivou muito, e logo depois, um tempo depois, o Zeca nessa época tocava com o Hermeto, e o Hermeto morava em São Paulo. Então, quem tocava com o Zé, com o Hermeto, era o Hermeto, e tinha um trio que acompanhava, que era um trio básico, que era o Zeca, o Zé Eduardo Nazário e o Lelo Nazário, que depois fizeram o então chamado Grupo Um. Uhum. Nessa confusão toda, nesse período muito fértil, o Zeca foi chamado para tocar com o Egberto. O Egberto convidou o Zeca para tocar na Academia de Danças. Gismonte. E isso. E o Zeca falou: Ó, Rodô, eu vou para o Rio. Porque para tocar com o Egberto eu tenho que morar no Rio. Não tem jeito, que a gente toca o tempo inteiro, faz viagem e tal. Você não quer ficar no meu lugar no Grupo Um? Falei: fico. Paralelo a isso, tinha Divina Encrenca, que eu tocava com o Félix e com o Azael. Paralelo a isso, tinha um Pau Brasil em formação. Eu, o Nelson, o Belina chegou. Daí eu fui virando um músico que tocava uma música que era uma música improvisada ou escrita para ser improvisada e tal, porque eu tocava nesses três grupos. Isso foi muito influenciador para mim, muito estimulante, mas eu não fiz a opção de falar, eu vou ser um instrumentista para tocar música instrumental. Isso nunca me ocorreu. Tanto é que depois eu senti muita falta de, de não ter penetrado um pouco mais no universo que o Paulo penetrou, por exemplo. Não que isso tenha feito falta para mim como músico, acho que também como músico, mas muito como pessoa. Porque o Hum. Paulo conheceu muita gente que foi muito especial para ele nesse período e enriquecedora,
E eu conheci um outro tipo de gente que foi muito especial e enriquecedora. Então, Uhum. talvez essa faltou fazer essa ponte. Eu não voltei mais para lá. E quanto tempo você ficou lá, Paulo? 2 anos? 3 anos? Eu não lembro mais. Dois. Dois. Então, quando o Paulo voltou, eu já estava nessa roda viva. Já tinha o Pau Brasil, estava começando, já tinha o Grupo Um, já tinha Divina Encrenca. Aí foi, né? Foi isso. Agora, engraçado é que, ô, Paulinho, você ficou esse tempo no Urucuia, mas depois você teve um tempo vivendo na França. Essa junção, é engraçado, né? Essa junção, como é que se deu essa junção? Quer dizer, o que você aprendeu no Urucuia, você passou a fazer, se apresentar na França ou não? Não foi nada disso? Houve uma mistura? Ó, eu vou começar um pouquinho antes, assim, é que isso que o Rodolfo falou, que a Hum, gente, né, ele escolher ser músico instrumentista, né, estar na música instrumental, ou eu escolher ser um violeiro, também, comigo também não foi dessa maneira. Se a gente voltar um pouquinho, antes da gente ter o Guaraná, o Rodolfo, a gente tocava no colégio equipe. Eu tocava guitarra, o Rodolfo tocava baixo, e quem tocava bateria, você lembra, Rodolfo? Era ali. De um cantor solo. E o de um cantor solo. cantor. O Elinho, ele cantava, tocava bateria, tudo. E eu acho que essa coisa da tal da juventude, né? A gente com 17, 18, 19 anos, você quer experimentar de tudo. Então, quando eu fui morar lá no sertão, não fazia ideia que era o mundo da viola, nem o que era o mundo do sertão. E a gente vai experimentando, né? Vai tendo formação. E aí, quando eu voltei, a gente sempre foi muito amigo um do outro, né? Acompanhava, via, admirava muito, assim, né? Até o caminho que o Rodolfo tomou, o caminho que você foi tomando no jornalismo também. Hum, Então, a gente via esse movimento todo, assim, meio que um torcendo para o outro, mas com aquela sede de conhecer as coisas. é. E aí, quando eu entrei no grupo de teatro Vento Forte, a gente fez uma turnê pela Nossa, Ilo Europa, Krugli. Nilo Krugli. Uau. Isso em 79, talvez começo de 80. Aí ele fizemos uma turnê pela Europa e a gente e o Choro Roxo estava morando em Paris nessa época. O Suami Júnior, o próprio Adriano Busco, Joel, né? Joel Timoner. E eles estavam morando lá. E aí eu falei, vou passar para ver os amigos lá em Paris. Aí cheguei lá e eles já com aquela conversinha, não, vem morar aqui é bom, não sei o quê, né? Com 20 anos de idade, 19 na época que eu encontrei com eles, não mais, 20, 21. Aí eu voltei da turnê, aquele negocinho ficou buzinando no meu ouvido, aí eu fui também na aventura. Comecei a estudar violão clássico com o Henrique Pinto, acho que aquilo que o Rodolfo falou também de o que ele sentia falta de não ter conhecido lá no sertão, eu também sentia falta do que eu não tinha feito na música Claro. para o instrumento, né, de me aprimorar mais no instrumento. Então, tive aula com o Henrique Pinto indicou o Beto da Vezac, um grande mestre uruguaio em Paris, e eu fui morar lá. Agora, o incrível foi que o Beto da Vezac, né, é um super mestre, música antiga também, e quando eu cheguei lá em Paris, contei a história para ele e tal, né, ele falou, eu falei da viola, ele falou, traz a viola. Aí levei a viola na aula, aí comecei a tocar, expliquei para ele, ele falou assim, muito interessante. Essa viola começou a falar da árvore genealógica da viola. Hum. Ele falou, olha, eu te dou aula de violão, mas seu instrumento é a viola. E eu falei, Roberto, mas eu vim aqui, né, do Brasil para cá, eu quero tocar bar no violão. Ele falou assim, não, não tem problema, eu te ensino tudo, mas seu instrumento não é a viola, não é o violão, é a viola. E aí eu demorei, assim, e para eu ficar só na viola, foi uns 10 anos depois disso. Então, acho que a vida vai meio que encaminhando a gente para Uhum. algum lugar, né? Agora, o Rodolfo, ele, assim, da música instrumental, mas ele é um super letrista também, É verdade. né? Trabalha com as palavras, tudo. Mas, Tinha um negócio ah, que ele fazia até no Pau Brasil, que é um grupo instrumental, que era meio que um repente, rap repente, uhum, anunciando a banda, que era incrível, uhum. assim, todo mundo vibrava muito com isso, né? Que Mas, é justamente a junção desses mundos. mas olha só, Paulinho, você está falando uma coisa, o Rodolfo sempre gostou de ler muito, né? Eu também, e acho que você também. Isso tem a ver com as nossas formações, porque o pai do Rodolfo, eu acho que diferente, né? O Carlão, porque era advogado.
mas o Rodolfo sofreu influências aí que fizeram com que ele se apaixonasse pela leitura. A gente acha uma coisa mais direta por causa do meu pai, que era historiador, e você por causa do Bigode, terapeuta, dramaturgo, escritor, enfim. Então, o gosto pela leitura também fez isso e fez com que esse camarada aí escrevesse coisas bem bonitas. Aliás, o Noah, teu filho, Rodolfo, ele sempre fala isso. Porra, meu pai, cara, escreve cada puta letra, puta merda, e tal. Mas é isso, né? A tua predileção pela leitura, o amor pelas palavras, vamos dizer assim. É muito, compõe você de uma forma bem harmoniosa, vamos dizer assim. Mas você quer dizer, na verdade, eu adoro palavra, né? E adoro, eu li muita coisa. ah, eu li muito mais do que eu leio, mas eu acho que é todo mundo Sim, eu assim hoje em também. dia. Eu acho que o Paulo também, não sei se eu acho que o Paulo talvez tenha mantido o hábito muito mais vivo do que eu. Mas durante um período longo eu li muito e eu me moldei muito ah, por um Brasil que eu construí na minha cabeça, que era escrito por gente que eu admirava. Então, eu li, por exemplo, tudo do Mário. Tudo que o Mário de Andrade deixou como legado foi um negócio que entrou dentro de mim de um jeito muito Forte. forte. Aí eu li o Oswald, que era meio inimigo do Mário depois de um certo tempo, e que era o contrário, mas era ao mesmo tempo um irmão. Aí eu li o Nelson Rodrigues. Esse tipo de gente foi moldando um tipo de característica de pensamento meu inconscientemente. É, mas se parar para pensar hoje por que que eu escrevi ou por que eu escrevo, é, eu não saberia te explicar. Talvez pela curiosidade de, de, de ouvir a palavra cantada e gostar da palavra, e a palavra me Tom. induzir a certa melodia e a um certo tipo de pensamento, enfim, de conclusão. Tanto é que eu gravei um disco ano passado, que foi lançado exatamente o ano passado, e agora, né, em dezembro do ano passado, que é um disco, na verdade, que não é um disco de instrumentista. Eu tive a chance de gravar um disco, falei, vou gravar um disco de letrista. Vou gravar as letras que eu fiz, com as músicas que eu fiz, e vou chamar os cantores que eu acho legais para cantar as músicas. E aí fiz um disco assim, completamente descomprometido, vamos dizer, da minha carreira instrumental. Tem o Pau Brasil tocando em duas músicas que eu achei que tinha que ter o Pau Brasil, mas é um disco que tem a Fabi Cosa, tem o Chico César, tem eu mesmo, eu mesmo cantando um rap, tem, nossa, até esqueço aqui, mas um monte de gente, o Sérgio Santos cantando muitas músicas, músicas e letras, coisas que eu tinha, na verdade, compilado ao longo do tempo e que foram voltando para mim. Mas eu acho que essa tradição de cantar, e ao mesmo tempo, só para finalizar, ela veio da minha mãe. Que Uhum. minha mãe era uma. Ela tinha um talento musical incrível, que Ela era artista. ela deixou completamente, e ela deixou de ser praticante de música por conta do casamento, da família e Uhum. tal. Quando meu pai faleceu, em 2009, quando o Carlos foi embora, o Guga, meu irmão, teve a iniciativa de gravar um disco com um repertório que ela gostava, e um disco dela. Hoje, ouvindo, eu lembro que eu nunca ouvi, eu fiquei um tempo sem, eu não Eu ouvi, ouvi um dia desse. eu ouvi. É. Quando eu ouvi, eu falei, não, eu preciso ouvir num dia que eu estiver muito tranquilo e muito sozinho. E ela era viva, ela gravou com 85. Faleceu com 93 ou 94. O jeito que veio o disco para mim, a emoção que me trouxe, É. era, além da voz dela, era o jeito que ela cantava e o jeito que ela Uhum. entendia as letras que ela cantava. Isso Uhum. também me colaborou profundamente. É. Aliás, os três irmãos, né, são artistas. Você, o Guga e o Napão.
sim. e atua. Ô, Paulinho, e me diz uma coisa. Espera aí, tem mais uma coisa aqui. Esse Tá cara, falando? bicho, onde é que ele vai? É que ele ele é uma pessoa muito, assim, É Quem o é esse Kim, é o cara aí? Kim, é o Cadê? Kim, cadê o Cadê o Kim? Kim? Aparece aqui. Oi, Kim! oi, quem? O Kim... Para quem não sabe, o Kim é o caçula do Rodolfo. Um beijo, bom É, programa. um beijo. Ô, Paulinho, viver de música atualmente é bem diferente de o quê? De 15 anos atrás? 10? Nossa, essa é uma questão, né? Eu vou fazer Porra. só uma pequena junção das coisas que o Rodolfo falou. Quando ele falou do Mário de Andrade, né, nós três apaixonados pelo Mário, esse ano eu fiz um show em homenagem ao centenário da Inesita Barroso. Hum, E a Inesita, assim, eu peguei muitas histórias dela, fui amigo dela também, peguei muitas histórias. E uma das histórias que eu conto, que eu contava no show, que eu conto aqui já encerrou esse ciclo, né? Que o que eu contava no show era que ela tinha uma tia que era vizinha do Mário de Andrade. Então eu tive a oportunidade de ver a biblioteca da Inesita, ela tinha tudo do Mário lá. E aí ela era menina, ela falava que ela andava de patim na rua, lá na Barra Funda, e via o Mário chegar. E ela já era apaixonada. Ela falava, eu vi aquele homem lindo, moreno, chegando perto, eu de patim morria de vergonha. Eu falava, o que essa moleca está fazendo com esse barulho todo? hum. E ela ia assistir às aulas dele no conservatório, lá no centro, Dramático concorridas, musical. né? É, aulas concorridas, ela ficava lá de ouvinte e tal. E ela dizia que o Macunaíma, eu não vou saber falar a frase certa, que é muito bonita, mas ela é um livro que juntava, né, as coisas do Brasil profundo, né, da nossa mitologia, mas de um jeito muito especial que o Mário falava, muito erudito também, e que o Macunaíma ele mostrou um livro de que as coisas não possuem apenas lugares certos, que a gente podia inventar um lugar para cada coisa diferente, a gente podia inventar um novo lugar para as coisas. Que eu acho que foi uma coisa que a Inesita fez, que o Mário fez com as viagens pelo Brasil também. Então, esses exemplos que a gente vai seguindo. Isso para chegar assim hoje em dia, que esse trabalho que eu fiz sobre a Inesita, eu acho que ele deu certo, consegui fazer bastante apresentação, porque é o que a Inesita provoca nas pessoas, o que o legado dela provoca. Então, se eu estou contando a história dela, ou tocando uma música dela, quem está ali na plateia lembra do Hum. pai, a mãe assistindo, a avó, todo domingo de manhã, vendo Viola, Minha Viola, tal. E aquilo, assim, traz uma emoção para as pessoas. E a Inesita não era só da música caipira, né? Ela gravou músicas do Brasil inteiro, ganhou o prêmio de melhor atriz. Então, ela era uma coisa muito impressionante. Então, isso também, por incrível que pareça, esse legado da Inesita abre caminhos para as pessoas hoje em dia para conhecerem diferentes tipos de música no Brasil, que é o que ela procurava também fazer, mas sempre uma coisa que fosse bem brasileira, né? Ela fazia questão disso. Porque hoje em dia o negócio pulverizou muito, né, com as redes sociais, com as plataformas. Então eu desanimo muito de fazer um disco que você não tem aquele produto que você está pensando da primeira até a 12ª música, porque que uma vem depois da outra, a ligação que elas têm, né, de você contar uma história, porque isso acaba sendo pulverizado e a faixa fica uma para um lado, outra para o outro. E é cada vez mais difícil você fazer um trabalho de lançamento desses discos. Então, eu acho que está mudando, né? A gente tem que acompanhar essa mudança de alguma forma, né? Para poder trabalhar também e poder se divertir fazendo. Mas eu acho que para a juventude que está chegando hoje em dia, com o apetite que a gente tinha naquela época por essas coisas, eu acho que é muito difícil para essa juventude, chega até a ser cruel esse mundo Do jeito que digital tá. que a gente tem na nossa frente. Esse mundo o quê, Paulinho? Não entendi. Cruel, cruel. Digital. É um mundo Mundo digital. digital, é isso que você quis dizer. Eu também acho. Eu acho, para quem foi criado na música, quer dizer, eu toco, na verdade, o Noah, que é meu filho mais velho, seguiu carreira de músico também, e além de seguir carreira de músico,
seguiu a carreira de instrumentista, e além de seguir a carreira de instrumentista, é o mesmo instrumento, a gente toca o mesmo instrumento, né? Ele toca baixo acústico e toca baixo elétrico, é um super músico, compõe super bem, escreve arranjo e tudo. Mas eu vejo a maneira que ele construiu a carreira dele, que é muito parecida da maneira que eu construí. Quer dizer, ele tem um grupo que chama Caixa Cubo, ele toca fora, ele grava aqui, ele toca com várias pessoas, mas a vida é muito mais fragmentada. Não é uma vida que tenha uma intensidade. é, Planejada? Não é planejada, Elinho. O que eu ia dizer é o seguinte: foi o que o Paulo falou, que eu acho que ele tem toda a razão. Eu sinto isso hoje, por exemplo. Quando eu paro para pensar que eu fiz um disco há um ano atrás, né? O Paulinho fez o disco da Inesita de quando, Paulinho? Não, Denetita é mais. No passado eu lancei o Da Mula Sem Cabeça, o grande caos Isso, musicado. isso, tudo bem. É, então, eu gravei meu disco ano passado, né? Lancei esses no ano passado. Aí você começa a pensar e você fala, pô, ninguém vai ouvir esse disco inteiro, porque ninguém ouve mais. As pessoas deixaram de ouvir, as pessoas. É aquele negócio que até eu já conversei com o Paulo, que o Paulo falou isso para mim um dia que o Tom Zé tinha falado que a gente. Como é que era? O termo é muito bom. Ditadura do Olho. É a ditadura do olho, né? Então você, por exemplo, você tá Hum. correndo o mundo aqui, o mundo digital. Então a gente passa alguém aqui e olha para a gente está aqui. No minuto seguinte, essa pessoa está ouvindo ela faz assim e está ouvindo 15 segundos de um axé, e depois ela ouve um bolsonarista, e depois ela ouve um petista, e depois ela ouve um sei lá o quê, entendeu? Um artista americano recebendo um Grammy, sei lá o quê. Então, isso, na verdade, traz um pó na cabeça da gente. Eu lembro de uma coisa, eu até vou contar uma história, talvez um pouco, mas acho que vale a pena contar. Uma das pessoas que eu nunca tinha tido oportunidade de trabalhar, depois eu vou falar da Joyce, que é uma pessoa muito importante na minha vida, mas uma das pessoas que eu nunca tinha tido oportunidade de trabalhar, eu trabalho com a Joyce há 30 anos. E a Joyce trouxe muitos. A gente viajou 30 anos para o mundo inteiro com convidados. Eu tive a chance de tocar e conviver com o Carlos Lira, com o Johnny Alf, com o Paulo Moura, com o Roberto Menescal, com o Dori Caymmi. E não é só ir fazer um show, era ficar um mês no Japão trabalhando e tal. Então, eu conhecia a pessoa, eu tinha chance de conviver, de ver os hábitos, de rir, de chorar, de fazer tudo junto. Foi muito enriquecedor isso para mim. Mas eu estou falando da Joyce só porque uma das pessoas que tinha mais importância para mim ah, na minha formação musical era o Macalé. Hum. E eu nunca tinha tido chance de dividir, de conhecer o Macalé. E o Tuti, companheiro da Joyce, tocou com o Macalé há muitos anos, toca com o Macalé, até recentemente tocava. E um pouco antes do falecimento do Macalé, a gente fez um show de lançamento da Joyce, onde o Macalé participou. Depois tem umas histórias incríveis do Macalé. E a gente conviveu junto, a gente ficou junto, ele já me conhecia de nome e já tinha a Joyce falava muito de mim para eles eram muito amigos e tal. É, e eu falei para ele um negócio, a gente fez o show, ele estava participando e tal. Ele era realmente uma pessoa muito, muito especial. E eu falei para ele, bicho, é o seguinte, eu te sigo desde que eu tenho 13 anos de idade. Aquele disco seu de 72, que tem aquele celofane na sua frente, que é um disco que toca você, o Lene, com quem eu toquei também, e o Tutti, com quem eu toco até hoje, foi um disco absolutamente marcante para mim e que me fez. Depois ele gravou Aprendendo a Nadar, depois ele gravou outros discos, mas eu conheci o disco inteiro. Eu ia na loja, comprava o disco e ouvia o disco. Quando eu descobri o Luiz Melodia com Pérola Negra, eu botei ele numa banheira, assim, uns restos de lixo, sei lá, não lembro bem. É,
A Tropicália, o Panis et Circenses, o Gil no festival, cantando Domingo no Parque, o Caetano cantando Alegria, Alegria. E a absorção disso não era uma absorção cruel e rápida e digital, era uma absorção lenta. Você tinha chance de ouvir e reouvir muito aquilo, e daquilo você ficar introjetado com aquilo na sua vida. Entendeu? Hoje em dia não é mais assim. Acabou. Acabou. Ou você olha para a pessoa e está ouvindo o que a pessoa está falando ou não, mas você não tem mais o foco que a gente tinha ao ouvir, ao ler, ao compor e ao tocar. É E isso. talvez ao conversar, porque hoje o contato, não a gente, mas o que eu noto assim, o pessoal mais jovem tem essa, certamente por causa de celular, por causa de tudo que está acontecendo no mundo. Ninguém conversa, Linho. Ninguém Então, conversa. mas ao Não é mesmo isso? tempo, Rodô, eu estava conversando um dia desse com um amigo, e a gente já falou sobre isso também, especialmente com o Paulinho, eu e ele. Porque a tendência de quem é mais velho é de reclamar, né? E de dizer que um tempo anterior foi melhor do que o atual, e que nós, como jovens, éramos melhores do que esse pessoal total. Não acho que isso seja correto, Eu também porque acho que não. Também acho que não. são os tempos que são, né? Agora, o que eu sinto é que atualmente, é isso que você falou, há menos, vamos dizer, contato físico, presencial, de conversar, de sentar, parar, olhar, ouvir o outro. É, de modo geral, as pessoas estão muito impacientes e intolerantes, né? Muito, muito, Pois é, muito. e aí fica tudo mais difícil. Eu acho que o jovem, aí eu entendo o seguinte, pô, que merda de mundo que vocês deixaram para nós, vocês mais velhos. Claro que não somos nós, mas somos também, né? Enfim, aí esse entendimento, Fazemos embora parte. eu não acho Fazemos que esse parte. entendimento, essa conclusão seja a mais correta, mas dá para entender. Aí a Sim. minha pergunta é a seguinte, é para o Paulinho. Você, Paulinho, você enveredou por um caminho que é de trazer as raízes da cultura brasileira, que eu acho, cara, que eu não sei se é cada vez mais difícil, talvez esteja melhorando, não sei, talvez não. Talvez você possa dizer melhor do que eu, porque você tem um contato com as pessoas. Para falar das raízes brasileiras, num momento em que muito da nossa sociedade copia as coisas de fora, especialmente dos Estados Unidos, exemplo maior para mim é o Saci e o Halloween. O que é que tem a ver o Halloween com o brasileiro, com a gente? Então, eu queria que você falasse sobre isso, porque você faz shows, você fala com as crianças, você fala com os mais jovens, você fala com os adultos sobre algo que eu fico olhando, e falo, "Pô, mas o cara vai sair daqui, vai fazer uma festa de Halloween, entendeu? Vai pegar a abóbora, vai cortar, vai virar uma cara. Manda. É, bom, essa questão do Halloween e do Saci, sinceramente, eu acho. Eu faço parte da Associação Nacional dos Criadores de Saci, lá de Botucatu, que nós criamos Saci. E a gente, assim, lá na associação, a gente acha uma bobagem você instituir, por exemplo, o dia do Saci no dia do Halloween. Você pergunta para uma criança assim: ah, que dia é hoje? É dia do Saci. Por quê? Ah, porque existe uma mitologia do Halloween, das escolas de inglês. Não, isso não Não vai rolar, funciona. né? Tem, tem que ser Claro. dia do Saci porque é o dia do Saci, não em contraposição ao mito. Então, eu acho que deixa o Halloween lá na dele, fazendo o serviço dele, só que as pessoas têm preguiça de pisar na lama e ir atrás do saci, do curupira, da mula sem cabeça, do jurupari, de procurar essa coisa que tem aqui. Porque eu acho que acredita-se cada vez mais numa tela do que você procurar apagar uma luz e ver o que, que mora ali na escuridão, né? Eu viajei muito alguns projetos de contação de história para apresentar em escolas. E aí eu fui para Santa Catarina bastante. Em Santa Catarina eu contava a história de uma pinguari, que é um mito do norte do Brasil, amazônico. Agora as crianças lá de Santa Catarina, né, por alguma questão genética ou talvez na natureza do Brasil, eles paravam, regalavam o olho e sentiam ali uma proximidade muito grande com o que eles estavam vivendo, com eles mesmo. Então, esses mitos eles não existem à toa, né? Tem sempre uma função muito grande. Então, você trazer isso
para as pessoas, tanto faz você levar para o Rio Grande do Sul, como você levar para Macapá, mitos diferentes do Brasil, eles acabam tendo alguma referência dentro, inclusive das crianças. Acho que principalmente das crianças, que não são tão influenciadas por essas bobagens que a gente fica. Hum. Inclusive, assim, tinha uma época que eu comecei a falar que a gente tinha que descobrir o Brasil, mas descobrir significava o seguinte: tirar de cima do Brasil, descobrir tudo que foram colocando em cima, apagando esses seres que moram aqui, ou mesmo a função da nossa natureza. Parece uma Enfim, é escavação, né? Arqueológica. uma escavação arqueológica, tirar as coisas de cima e ver e É, deixar brotar de novo. Essa coisa de ficar falando assim do passado, eu tenho também uma tese sobre isso, que a gente tem esse tendência. não é tendência assim, né? Essa coisa, essa empolgação com o passado. Eu acho o seguinte, porque quando a gente tinha 20 anos de idade, a gente estava assim preocupado em fazer as coisas. Preocupado não, naquela loucura dos 20 anos fazendo, fazendo, fazendo. E não está preocupado em entender aquilo ou reclamar daquilo. Hoje em dia, né, quando você vai ficando mais velho, está fazendo menos, então está pensando mais, aí fica implicando com o que está acontecendo agora. Então a gente tem que procurar entender o que está acontecendo É, e claro. tentar entrar nisso. Eu acho que como todos nós temos filhos, agora não são tão pequenos, mas a gente aprende muito com eles. Tem uma coisa que o Augusto, meu filho, falou um dia que ele tinha 15 anos de idade, E ele está aí com, ele chegou no... Hã? e ele tá com 20 24, Tá. 3, 4 por aí. Com 15 anos, eu dirigindo o carro, ele falou assim: pai, posso pôr uma música? Eu falei: pode. Aí ele pôs a música eletrônica, né? Aí eu falei: Augusto, seu pai e sua mãe são músicos. Quantos músicos você acha que estão tocando aqui? Ele falou: pai, eu já vi o vídeo. É um só que está tocando ali e tal, né? Eu falei: olha, eu já acho tocar uma coisa esquisita, porque você vê o cara lá mexendo naquelas coisinhas, aquele monte de luz, não está bem tocando. Ele falou: pai, você está achando ruim? Eu falei: tô, para o carro. Parei o carro e pegou o celularzinho dele, aí mostrou um show no Japão, um estádio lotado, que as pessoas pagaram ingresso para assistir um show de holograma de uma banda. Então nem era mais músico. Eles estavam pagando para assistir um holograma. Ele falou: você está achando ruim que eu estou vendo um show de uma pessoa só? Grande Gutão. É, você ia falar alguma coisa, Rodo? Eu ia falar que eu não acho, eu não tenho a menor. Eu não tenho esse tipo de saudosismo que nenhum de nós tem, mas Hum. que você fala, não, não, na nossa época que era legal, hoje em dia é diferente e tal. A Aliás, gente tem que esse termo acompanhar. é horrível, né? Na nossa É, época. a Porque nossa época é agora. essa época não é Nossa época é agora? É, agora, né? exato. É sempre. Isso. Vai ser sempre. Estamos vivos. Exatamente. É, eu só acho assim que para minha formação como pessoa e para minha formação musical, né, como profissional da música e tal, é, eu tive muitas coisas. Eu tive a época que eu era mais jovem foi facilitadora num certo sentido. Ela vamos dizer, a enxurrada de informações que o Paulo até falou que a gente tem que descobrir no sentido, né, a enxurrada de informações, ela era menor. O Brasil era mais desdescoberto, o mundo era mais Uhum, desdescoberto. uhum, Quer dizer, você pegar um avião e ir para a França, você pegar um avião e ir para o Japão, isso significava uma grande mudança. é, Hoje não é mais assim. é, É tudo muito parecido, num certo sentido. sim, Você vai para o centro de Tóquio, é parecido com o centro de Nova York, que é parecido com o centro de São Paulo, uhum, cada um nas suas colocações, né, na sua sim, cultura, mas é tudo muito é, é muito parecido. E eu acho engraçado uma coisa que também o Paulo se referiu e que eu me refiro, é que eu acho que de uma forma ou outra o Brasil
graças a Deus, tive chance de viajar bastante para fora e conhecer bastante lugares e trabalhar fora. E trabalho ainda, né? Eu acho que o Brasil é um lugar muito único, no sentido e ter uma força de gente decente, de gente. Tô falando de arte, tá? Uhum. Tô falando de arte, de cultura brasileira, na escrita, na música, nas artes plásticas, que é muito única, porque ela é muito mestiçada, ela carrega todo uma história que é curta em termos de tempo, mas ao mesmo tempo ela é muito progressista. Acho que a gente está muito mais na frente do que outras autocracias ou democracias que se. Eu vou para a França, vou para a Alemanha, vou para os Estados Unidos, você olha e você fala, tudo bem, isso aqui é melhor porque. Melhor não, mais desenvolvido porque tem mais dinheiro, mas aquilo ali esses caras não têm, entendeu? Uhum. Então eu acho que não acho que o tempo não mudou a minha crítica do mundo. O tempo mudou, moldou a minha visão para uma visão mais brasileira, ainda mais não é nacionalista. Ela Sim, é, eu acho que eu não sou xenófobo, mas eu sim. acho que o Brasil é uma força no mundo que é difícil de você encontrar em outros lugares. É um puta leque, é um puta leque que a É, gente tem aqui. Aliás, ó, eu estava conversando com o Casagrande e a gente falou sobre o saudosismo. Ele falou assim, cara, esse negócio de saudosismo não existe. A gente está falando é de história. A gente viu, aí está falando do futebol, a gente viu os melhores, foi na época, né? Anos 60 e anos 70, tava ali os melhores, tal. A gente ganhou, nesse período ali, mais ou menos, 3 Copas do Mundo, tal. Então, as gerações elas se sucediam e eram assim preciosas, eram espetaculares, né? A gente viu isso. E a gente se acostumou mal, porque a nossa referência é o que a gente viu, né? O tempo todo. Nós dois santistas, eu e o Rodolfo, você São Paulino, mas a gente via os outros times todos, a gente sabia as escalações, a gente sabia quais eram os craques que estavam em praticamente todos os times grandes, né, do país. E ele dizia assim: não, a gente viu história. E aí é difícil, porque Casagrande, né, viro para o mais jovem e falo assim: olha aqui, você não viu o que eu vi, então você tem que aprender. Então ele é mais visceral e mais direto, né? Eu queria saber de você o seguinte: a gente que ama o futebol desde sempre, ô Paulinho, você está acreditando na seleção brasileira com o Carlo Ancelotti? A Copa do Mundo vai começar. Acho que é dia 11/6, né? 11 de junho. Então 6 meses. são sete 6 meses. meses. 6 7 meses. meses. O que que você está esperando da seleção? Do jeito que está e até lá, né? Tem mais 2 amistosos, estão em março, e depois a preparação, que eu não sei como é que vai ser, não sei se eles vão ficar um tempo maior do que 10 dias juntos antes de começar a Copa. Bom, vamos dizer que assim, muito animado eu não estou, né? Mas como a gente ia ter essa prosa aqui de futebol e música, eu estava pensando num assunto que não sei se é muito para esse lado, mas talvez explique um pouco do meu desânimo. Posso pegar uma vertente aqui? Manda. Porque, né, nós três, a gente foi ficando amigo, principalmente por causa do futebol. Sim. Eu acho que o futebol tem essa coisa de você, né, estar junto, agrupa muitas pessoas, essas funções que você faz no campo, né, de um ajuda o outro e fica atuar pelo coletivo, né, que eu acho que é uma coisa muito bonita no futebol, que é muito bonita que tem na música também, né? Você atua pelo coletivo e para dar certo um grupo de música ou para dar certo um time de futebol, né? Se não tem o Romário que é pica, que fala que todo mundo só joga porque, né? Normalmente o time tem que ter um monte de gente ali que segura a onda. E na música também. Agora, um tempinho atrás ali eu vi aquele documentário sobre o We Are the World lá. Como é que chama aquele projeto? USA for É, Africa, sim, né? Que aí você vê como que os músicos se juntaram por uma causa.
né? E os Mesmo com músicos todas estão, as né? crises, né? Os ciúmes, etc. Então, e não é que são os músicos, né? São os caras, né? Lá em Sim, cima, tudo grandão. que é assim, como é que vai todo mundo de graça para um negócio, evento desse, para arrecadar fundo para uma causa, que aí junta esses caras tudo assim, que você, impossível pagar o cachê de dois dele, imagina de Uhum. 40 daquele povo ali, né? E aí você vê que o povo vai lá e o Quincy Jones põe aquela famosa placa na entrada, deixem o seu ego do lado de fora, né? Aí todo mundo Boa. entra lá, aquele povo lá, tal, grava aquela coisa, faz aquela beleza e tal. Aí fiquei pensando, no futebol, né? Será que com esse futebol que a gente tem hoje em dia, esses jogadores que a gente tem hoje em dia, você conseguiria juntar os 40, não os melhores, mas os representativos para uma causa, para ir de graça até um lugar, para jogar por alguma, sei lá, pela fome no mundo? Eu acho que não, porque o futebol virou uma coisa muito. Esse tal do ego, ninguém vai deixar o ego do lado de fora, nem o pai de um, nem o empresário do outro, ninguém vai permitir isso. Então, eu acho que você não tem, hoje em dia, Um esses senso jogadores não coletivo. têm essa coisa que esses artistas têm de falar assim, eu vou porque, pô, se o Quincy tá lá, se o Michael Jackson tá, se o, né, se tá todo mundo lá, pô, eu quero ir. Então, hoje em dia, hoje em dia, eu não vejo os jogadores se unindo por uma causa dessa e abandonando tudo e deixando o ego do lado de fora por uma causa, não sei se é nobre, mas uma causa humana, como é lutar contra a fome Mas, em algum lugar. Então, mas por o. isso que eu acho que eu fico mais animado em assistir esses jogos para ficar comentando com meu filho ou com vocês ou com o filho de vocês do que o fato de estar assistindo esses jogos mesmo. Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está fazendo uma analogia entre o Quincy Jones e o Carlo Ancelotti ou não? Não, Tá não, bom. eu nem conheço o Carlo Ancelotti, mas o Quincy, pô, Não, tudo eu acho que bem. não tem ninguém para você comparar com o Quincy no mundo do futebol. Não, mas dá para a gente fazer o seguinte, ó, tem uma Eu estou reflexão. falando os Ah, jogadores e os músicos, os jogadores e os músicos. tá, não, entendi. Agora, por exemplo, quando você estava falando, Paulinho, eu me lembrei do Neymar na seleção brasileira. Então, até hoje, até pouco tempo atrás, com os técnicos que a gente teve na seleção brasileira, o Neymar mandou na seleção. Ele e o Papi. Isso acabou. Ou pelo menos parece que acabou, porque o Ancelotti teve peito de dizer: não, eu não vou levar enquanto você não estiver bem. Se você estiver bem, é lógico que eu vou levar. E é evidente que o Neymar não está bem, né? E aí, uma opinião pessoal, eu acho que ele não vai conseguir por causa da cabeça dele. Ele teria que ser um Ronaldo Nazário em 2001, 2002, quando ele focou, vou me recuperar, e teve uma puta lesão grave, o Ronaldo, na época, e foi e jogou a Copa e foi um dos principais responsáveis pelo título. Eu acho que o Neymar, pela cabeça que ele tem, ele gosta de festa, ele gosta de estar sempre nas redes sociais, ele desfile, papapi, popopó. Eu acho que ele não consegue focar na recuperação dele. Mas pode ser que eu me estrepe com essa pensata, vamos dizer assim. Agora, eu acho que o time do Brasil, que eu acho que é um time mediano, pode chegar até uma semifinal, pode até disputar uma final. Acho que não consegue ganhar. É isso que eu queria saber. E você, Rodolfo? Eu não acredito no Brasil para essa Copa. Mas isso Eu significa o acho quê? que não, eu acho que o time do Brasil é um time muito despersonalizado. Ele não tem, ele tem alguns jogadores muito bons, vamos dizer assim, é, bons mesmo. Tem vários bastante regulares e razoáveis, mas não tem um líder, não tem um cara que defina, não tem um cara, ah, não tem um Gerson, por exemplo, que gritava e mandava o outro ficar quieto. Não tem um Didi. Agora eu estou sendo saudosista, mas é o que eu Não, vi, mas é uma né? referência. É, é. E não tem um jogador, claro, do nível. Eu estava vendo outro dia o ataque do Brasil no Japão. Era Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho, né? Esses jogadores, esse nível de jogadores, a gente não tem.
Não. Isso a gente não tem. Então, e os jogadores, e mudou muito a lógica, né? Quer dizer, hoje em dia você convoca os jogadores, o Ancelotti convoca, ou quem quer que seja convoca, você não sabe nem quem é. Uhum. O cara saiu daqui com 15 anos de idade, fez a carreira fora, apareceu num time lá europeu, apareceu num time de um time europeu pequeno, foi para um time europeu maior, não sei o que, alguém ficou de olho e traz o cara. Estou falando que isso é um demérito, não, é uma mudança. Só que isso traz uma coisa para o Brasil, que, ou para as outras seleções, não sei, mas que é o seguinte: eu não me sinto é, ligado É, emocionalmente a esse time, entendeu? Não é. tem ninguém que eu falo, puta, esse cara é demais, bicho. Nem Esse o cara vai Estevão? resolver. O Estevão é o único cara. Ele é absolutamente genial com 18 anos. É, Ele não teve a prova de fogo ainda. Vai ter, é. porque e vai cair e a responsabilidade vai estar muito nele nesse momento. Uhum. Mas o resto do time qualquer um. Eu estou falando do Vini Júnior, do Rodrigo, que eu acho um jogador muito inteligente, muito atinado, do, do Rafinha, que eu acho um jogador muito Uhum. estranho. Ele é meio. Ele não tem muito caráter de jogador de seleção. Ele é um jogador. Enfim, É não bem no importa. clube. Enfim. Então, eu acho que isso é um fator. E outro fator, assim, eles vão se reunir. O Ancelotti vai ficar 10, 15 dias com ele, está lá treinando durante 10, 15 dias e monta um time para ganhar, um time ortodoxo, um time que vai criar o suficiente para ganhar. Mas eu acho que a gente está muito aquém de seleções hoje em dia, do nível, por exemplo, o que a Argentina conseguiu na última Copa, ou a França, ou a própria Espanha, ou mesmo a Inglaterra com a formação de jogadores que tem. Eu acho que a gente não tem mais essa força. Eu acho que É, a gente vive uma crise profunda de direção, de filosofia e, na verdade, de perda, porque a gente perdeu o futebol. O futebol brasileiro era para ser o maior futebol do mundo no mundo inteiro. Só que ele é o maior futebol do mundo através de seus jogadores que estão espalhados é, na China, nos Estados Unidos, na França, onde quer que seja, entendeu? A gente perdeu o valor disso. Antigamente, quando a gente. Aí não tem jeito, aí você tem que comparar. Quer dizer, a seleção de 70. O Félix jogava no Fluminense, o Carlos Alberto jogava no Santos, o Brito jogava no Flamengo, o Piazza jogava no Piazza. Cruzeiro, o Everaldo jogava no Grêmio, o Clodoaldo era do Santos, o Gerson Gerson. jogava no Estava Botafogo, no tava indo para o Flamengo. São Paulo, né? Estava indo para o São Paulo já, né? E o Jair era Botafogo, o Tostão Cruzeiro, Pelé Santos e Rivelino Corinthians. Então, cada um desses caras, uma grande porcentagem, representava uma força dentro de uma comunidade que estava louca para ver. Hoje em dia o cara joga, eu não sei nem que clube que É, o cara joga, é, entendeu? E eu não sei nem quem é o cara. sim. O cara joga bem, corre, eles não param de correr. Virou um outro tipo de atitude diante do futebol. É outro futebol? Evoluiu, evoluiu. Todo mundo fala em intensidade, é só intensidade. É o tempo inteiro. Eu fico vendo o jogo do Campeonato Brasileiro. O jogo é ruim, só que todo mundo corre que nem louco. Hum. Entendeu? É todo mundo muito bem preparado fisicamente, mas eu não sinto preparo artístico, musical, emocional. Eu não sinto isso. É um troço, é um jogo corrido e tal. Eu acho que eu não sou muito otimista, não. Nem um Essa pouco. coisa da ligação emocional com a seleção a gente deixou de ter já faz um tempo, né? Mas, Já faz um tempo. Agora, eu queria ver, tem também uma coisa que você citou algumas seleções aí, Rodo, tem também uma ascensão dos países árabes, né? Então, de algumas seleções que elas, nas últimas Copas, elas vêm aparecendo ali entre as principais. Exemplo, o Marrocos, né? Na última. Então, sei lá, tem sempre uma que aparece e tal. E as africanas.
Eu não sei se atualmente, a gente teve um exemplo agora do Senegal, mas eu estou achando elas mais fracas do que antigamente. É, porque elas são exportadoras. É mão Também, de que nem obra a gente. exportadora. É que nem o É, Brasil. é isso aí. O Brasil é mão de obra exportadora. É. Da onde veio o Bruno, como é que chama aquele, o central do Brasil, como é que chama? Magalhães? Gabriel? Da onde veio o Bruno é É, Gabriel? Joelinton, que apareceram de É, repente. As... da onde Nossa! são esses caras, bicho? Da onde É, é o Gabriel Magalhães, o Bruno sim, Guimarães? E também só tem só tem só tem nome é composto, verdade. entendeu? E, pô, isso é um troço que eu também não consigo entender. Você usa mais a escalação, você tem que falar dois nomes. Então é uma coisa que eu acho um pouco irritante, para falar a É, eu ia verdade. falar, Paulo Freire, ele está ficando irritado. Isso não é bom. É um assunto é meio irritante assim mesmo, né? Desculpa. Mas Paulinho, você acredita, cara? Essa seleção? Então, né? Assim, eu volto meio que a bater nessa tecla do que os jogadores viraram hoje em dia, né? E essa É, coisa de rede social, você fica mais preocupado com se o Neymar tá jogando pôquer na Sim, madrugada do que com, né? Então, é tudo, acho chato, né? Acho é chato. isso, também E, acho. e, e aí você fica pensando assim, sem ser saudosismo, mas exemplo, né? Quando vocês falaram isso aqui, né, onde joga um, onde joga outro, que o menino sai novo aqui, dadadá, eu lembro assim do Carlos Alberto contando que o vestiário do Santos, antes do jogo, o Pelé deitava num banco de madeira, um banco de madeira, o maior jogador do mundo estava no banco de madeira, punha uma toalhinha em cima do rosto, do olho, e dava uma cochilada. Aí o Carlos Alberto falou assim: então, você viu o negão ali, deitado, com a toalhinha, cochilando antes do jogo, no banco de madeira. Se ele tirasse a toalhinha e começasse a assobiar, aí acabou, né? Aí você podia até voltar para casa, você já ganhava o bicho, né? ah, Então, agora você fala o salário do cara, né, do Pelé, que é o maior jogador do mundo, que não é nem um centésimo do que qualquer um desses jogadores ganha. Então, é um negócio que envolve muito dinheiro, e aí tem que ter todas essas mídias, todo esse pacote junto, porque os caras fazem muito dinheiro, né? sim. Então, eu acho meio irreal, e aí eu fico com preguiça. E aí eu dou umas voltas aqui na Pompeia, eu lembro que eu ando assim, ó, em cima dos viadutos ali, eu lembro, os campos de várzea que a gente jogava, virou todo prédio. É, não tem mais. Tá todo mundo socado um em cima do outro, como é que vai criar os meninos que jogam bola e por prazer, por alegria? E os pais não ficam querendo também que os meninos sejam os Neymar para sustentar a família toda? É complexo. Ah, é complexo. E é um É. pouco chato, né? Eu acho que eu É. fico chato quando eu falo disso também. Você fica chato? É, eu também fico chato. O Rodolfo também fica chato. O Rodolfo, ele Não, eu fica fico, bravo. O Rodolfo, ele fica bravo. Ele não, fica eu não fico irritado. bravo, eu fico puto mesmo, porque eu acho que eu fico Porra. bravo, não, eu fico puto. Por causa do seguinte, eu acho que é, é, é um, é uma força, é que nem a música brasileira, bicho, num certo sentido. A música brasileira, e aí eu estou generalizando, não tô falando de gênero musical, estou falando o Brasil. O Brasil é uma terra que gera um respeito profundo no mundo por causa do futebol e por causa da música. Uhum. É, então, por que que, aí você para pensar, por que que a música brasileira é tão respeitada? Primeiro, porque ela é única num certo sentido, porque ela se espalhou e porque ela é uma música que tem, hoje em dia já virou um pouco outra coisa, mas ela tem uma mestiçagem muito, muito complexa e E única, peculiar, né? É. e peculiar. Isso acontece com as culturas que se fundiram, principalmente, na minha opinião, os Estados Unidos, Cuba e o Brasil. Os outros países europeus são mais segmentados em outras coisas e tal. O Oriente a gente não conhece bem, os árabes são outra cultura, a Índia é outra cultura e tal. Estou falando do que a gente conhece. É, mas isso é um soft power da gente, brasileiro, que tinha que ter uma, tinha que ter um projeto de
político até, que pensasse que isso pode ser levado para fora com toda a força, porque isso espalha a grandeza do Brasil. A mesma coisa do futebol. A mesma coisa eu digo do futebol. Quer dizer, se o Pelé foi o Pelé, na minha opinião, porque o Pelé foi o Pelé, claro. Mas se o Pelé tivesse, com 16 anos, ido para o Ajax e depois ido para o PSV e depois se tivesse esse trânsito, claro que ele ia ser o Pelé, porque o Pelé é único, mas assim, no geral, não é mais assim. Entendeu? Então você descobre um cara, outro cara, eles não se conhecem, eles deve ter um grupo de WhatsApp dos caras da seleção que ficam um falando com o outro, entendeu? E é isso, não é um time. Em 70 foram 90 dias no México, Mas antes de aí começar a o Copa. mundo mudou, né? O mundo mudou. Eu não estou sendo Não dá mais para saudosista. fazer isso, é. Não dá mais para fazer isso. Ao mesmo tempo, eu acho assim, 10 dias muito pouco. É, É porque eles muito não treinam, eles vão treino. treinar no jogo, treinar Exatamente. jogando. Aí, Terminar jogando. Contra seleções que, às vezes, estão muito mais bem preparadas do ponto de vista técnico e do ponto de vista de preparação esportiva, porque tem um técnico que está lá há mais tempo, que está mais definido e que é. definiu, melhora. Então, essa chance do Brasil, essa perda do Brasil, acho que a gente não recupera para essa Copa. Aí precisava mudar calendário, aí precisava mudar a CBF, aí tem o presidente da CBF que é de Roraima. Você pega o campeonato de Roraima, tem 5, 6 times, entendeu? E o O pai cara vira. dele, É, Rodolfo, o pai do presidente está lá há 50 anos à frente da Federação de Roraima, onde o futebol então, isso tudo me deixa muito puto, entendeu? Porque eu acho assim, a gente está perdendo uma força fundamental e vital da da cultura, gente, né? da cultura do Brasil, que é isso, e eu faço essa mesma comparação como músico, porque eu acho que a música do Brasil viaja para o mundo e é respeitada por causa disso, porque ela ainda tem uma vitalidade aqui, entendeu? Ela roda aqui, então ela tem essa vitalidade. Se ela fosse espalhada de um outro jeito, talvez ela não existisse com tanta vitalidade. Ô, Paulinho, depois dessa fala do nosso amigo Rodolfo Cerqueira Streuter, você pode encerrar o nosso podcast? Você quer falar mais alguma coisa? Fala alguma coisa e encerra. Queridos amigos, é, Esse é o Roberto isso aqui, Dias? não, isso aqui é anterior ao Dias. Ah, tá. O meu tio, irmão do meu pai, advogado, colega do pai do Rodolfo, Hum. quando ele morreu, ele não teve filhos, né? Aí os sobrinhos, nós fomos tudo lá no apartamento dele, né? O que que eu peguei do tio Renato? Hum. Uns discos que ele tinha um bom gosto musical, e esse jogador aqui que é da década de 50. Que Olha te lá a bola de. acompanha há A décadas. meia, a meia, a meia. Então, Eu gostei da meia. É a meia é maravilhoso. tudo lindo, né? Então, É. assim, então a gente, né? Aquela coisa da viola, o passado, a gente tem que ter esse pé fincado no passado, mas andar para frente, né? Porque também né, nós temos filho pequeno que fica orientando, empurrando a gente também. Pequeno não, agora Pequeno já tá nada. tudo, É. tá tudo velho já. Tem gente que até é avô aqui no meio. Então, olha, eu queria dizer para vocês o seguinte: amem-se. Ah, amem-se. Tá Amem-se, certo. respeitem-se e amem-se. É É o que isso minha mãe aí, ué. Tá, disse num bilhete final ali. tá certo, tá Tá certo. bom. Eu acho que é isso. A esperança é, eu acho que a esperança da gente tá no Brasil, na natureza e no amor. Olha Eu só. acho que Não, são as três forças que eu não vou mais falar de música, não vou falar de futebol, estou falando de uma maneira mais ampla. A esperança está no Brasil, né? Na natureza que a gente tem e que a gente que pode brigar por ela e conservar, natureza humana, e não estou falando de fauna e flora só, estou sim. falando do humano, né? E no amor, né? O amor é Aliás, aliás, a gente fundamental. teve uma. Você falou que o Brasil tá, né? Eu acho que a gente tem que ter esperança, e tal.
Uma das esperanças mais recentes, para mim, pelo menos, que tem uma ligação com a parte política, por causa do meu pai, etc., e por causa dos amigos dele, a gente teve recentemente a prisão de um cara nocivo, né? E ex-presidente, também de alguns generais, e ontem, a gente está gravando hoje, ontem, o Reinaldo, grande centroavante do Atlético Mineiro, Atlético. exatamente, ele foi chamado de rei, né? Ele ganhou uma indenização da Comissão dos Anistiados, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, com o Estado reconhecendo que ele foi perseguido durante a ditadura militar. Eu até botei um texto no Instagram, que é um pedaço do livro sobre o Vladimir. E lá está bem claro a época em que ele era vigiado, porque ele falava, dava entrevista para aqueles jornais, o Opinião, o Movimento, o Pasquim, né? E, então, acho que o Brasil está mudando. Apesar de todas as loucuras e confusões e coisas retrógradas, mas o Brasil está indo para frente. Muito, muito. Hoje em dia, eu não tenho medo. Eu fui para Nova York esse ano, em fevereiro, fui tocar lá e tocamos uma semana lá. E eu achei a sociedade americana muito decadente, assim. Eu achei New York, Nova York muito decadente, num certo sentido, do ponto de vista humano, do ponto de vista das pessoas estarem mais abertas. A gente tem uma certa cordialidade aqui que é inerente do Brasil e uma certa bondade, uma certa até ingenuidade para certas coisas, ah, que o mundo já não tem mais. Então, isso é um caráter de esperança e é um caráter do Brasil. O Brasil é um magma para o mundo. Eu continuo achando isso, independente dos governos. E, graças a Deus está melhor agora, mas independente de qualquer coisa, acho que a gente tem essa força. E aí daí a esperança. E a natureza humana e, por fim, o amor, né? Porque o amor, ele é, ele está entronado num lugar que ele é família, que ele é filho, que ele é cidade, que ele é respeito, que ele é cidadania. Tudo isso faz parte de um caráter amoroso que a gente devia cada vez mais enaltecer e viver. Porra, Paulo Freire, você travou? Ele travou de novo, né? Agora voltou. Mas Voltou. eu acompanhei o Rodolfo até o fim. Tá bonito aquilo, Rodolfo. Tava bonito, né? Gostou? Gostou? Gostei. Assim, às vezes um pouco meio amor demais, assim. E eu acho que entre nós três, como a gente já tem muito amor entre nós, a gente não precisa ficar sair distribuindo, porque a gente tem uma cota de amor, né? A É, gente não tem um amor infinito. e fica Não, mas distribuindo assim. eu não sei, é que sabe o que é? É, eu não sei definir isso com outra palavra. Eu acho que essa palavra que eu estou usando talvez não seja a melhor palavra, mas é uma palavra que me ocorreu. É isso, eu não estou sendo. Eu acho que talvez não seja essa palavra. Se você souber uma palavra melhor do que a minha, fala, puta que eu pariu, entendeu? E sai dessa pose aí. Sabe o que que é? É que, assim, a partir do momento, da sua existência, você tem que conviver com as pessoas que, né? Que te tragam. Então, e se as pessoas não te trazem, né, não te acrescentam, você tá daquela desanimada, né? Você tem Então, toda a razão. e eu preciso falar uma coisa importante também. O meu maior amor que eu tenho, Ai, assim, ai, ai. olhando para vocês dois, é pelas mães de vocês. Verdade, pelas mães de vocês dois. É isso aí. E não é, Então, assim, não vai pensar, quem esteja assistindo, ficar falando da mãe, não. É porque eu amo, mas profundamente, as uma e as uma. A mãe de um, a mãe de outro. E elas me amavam também. É Desculpa verdade. aí. É verdade. Ô, Paulo Freire, encerra esse podcast, por favor. Diz que a gente volta daqui a 15 dias, porque eu não aguento mais ver você e nem o Rodolfo. Aracan, Baran, Racan, Tuberê, Tuberá.
Macambê, Mecambecá, Rico, Reco, Rico, ha. São Paulo, São Paulo, São Paulo. Viva! Voltamos em 15 dias. Tchau. E agora? Essas mesas redondas, o pessoal depois vai almoçar em algum lugar, né? Pizza. Vai comer pizza. Agora está na hora do As almoço, a gente mesas pode comer redondas. pizza. É. Quando tinha a mesa redonda, a grande mesa redonda, o Gazeta? Milton Peruzzi, Zé José Italiano. Italiano, Dalmo Pessoa, e eu vou lembrar daquele comendador Manuel Cristino, que era o Nossa. líder era o líder da Portuguesa. Até o Galvão Bueno começou ali. Aí, Verdade. quando terminava, ele ali na Gazeta, eles iam todos comer pizza na Pamplona. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer um almocinho. E o Elinho vai fazer o quê? Outro almocinho. E eu vou Em, comer em outro vez, almocinho. em vez de comer uma pizza, vai comer uma bardana. Exatamente. Puta decadência. E aí fala, não, antigamente que era bom, antigamente que era bom. Decadência. Puta decadência desgraçada, pô. Chega! Ponta de Lança FC, futebol e arte.